Menina. Costumava sair à noite para o cemitério. Câmera registrou algo que ninguém consegue acreditar. Uma pequena cidade do interior onde todos se conheciam, vivia uma menina chamada Helena. Ela era diferente das outras crianças, sempre muito quieta e introspectiva, e passava horas olhando pela janela observando o cemitério que ficava bem em frente à sua casa. Os vizinhos comentavam que algo estranho rondava aquela família, mas ninguém tinha coragem de se aproximar de verdade os pais. De Helena eram pessoas simples, trabalhadores, mas sempre muito reservados. A partir dos 7 anos algo começou a mudar. Helena desenvolveu um hábito estranho de sair todas as noites em direção ao cemitério, sem que seus pais percebessem ninguém. Entendia por que uma criança faria isso, até que um dia um vizinho resolveu instalar uma câmera escondida para tentar entender o que estava acontecendo. As imagens captadas deixaram todos em choque. A gravação começa mostrando Helena saindo pela porta dos fundos de casa, carregando 2 pequenas tigelas nas mãos. Ela caminha lentamente em direção ao cemitério, atravessa os portões enferrujados e se posiciona exatamente no centro, onde há uma enorme árvore antiga. Ela coloca as tigelas no chão, se ajoelha e começa a conversar sozinha. Seus lábios se movem rapidamente como se estivesse falando com alguém que não aparece na imagem. De repente, uma névoa densa começa a se formar ao redor da menina e sombras estranhas aparecem surgindo atrás das lápides. Helena continua imóvel, olhando fixamente para algo que não é visível na câmera. Alguns minutos depois, uma figura translúcida começa a tomar forma atrás dela. Parecia ser a silhueta de uma mulher vestida de branco com cabelos longos e desgrenhados. O mais assustador é que a figura parecia interagir com a menina. Balançava a cabeça como se estivesse respondendo às perguntas dela. Em certo momento, Helena estende as mãos oferecendo as tigelas, e a figura se aproxima lentamente. As luzes da câmera começam a piscar, e a imagem quase se perde. Mas volta a tempo de registrar algo ainda mais bizarro. A mulher fantasma se inclina e parece pegar algo das tigelas. Logo em seguida, uma segunda figura surge, dessa vez menor, como se fosse uma criança. A presença dessa segunda entidade deixa a atmosfera ainda mais carregada de mistério. O vento começa a soprar forte, as árvores balançam e sons de sussurros são captados pelo microfone. Da câmera, vozes distorcidas dizem coisas como "ela é nossa". Ela entende, ela vê. Nesse momento, Helena se levanta. Olha diretamente para a câmera como se soubesse que estava sendo observada. Dá um sorriso enigmático e desaparece entre as lápides. As imagens param por alguns segundos e retornam, mostrando apenas o cemitério vazio. Mas algo chama a atenção. As tigelas que antes estavam no chão, agora estão flutuando levemente e girando no próprio eixo até que caem no chão simultaneamente, fazendo um som metálico que ecoa por todo o cemitério. Os vizinhos ficaram aterrorizados com aquilo. Resolveram chamar os pais da menina para mostrar as gravações. Inicialmente, os pais ficaram em choque, mas depois confessaram algo que guardavam. Há anos, Helena, desde bebê, tinha o dom de ver e se comunicar com espíritos. Isso vinha de gerações passadas. Era um segredo de família. Os pais tentaram de todas as formas evitar que isso se manifestasse nela, mas quanto mais tentavam, mais forte ficava. Segundo eles, a menina não fazia mal a ninguém. Apenas ajudava espíritos perdidos a encontrar paz. A história se espalhou rapidamente pela cidade e pessoas de todos os cantos começaram a ir até lá, na esperança de entender o que realmente acontecia naquele cemitério. Alguns pesquisadores do sobrenatural foram chamados para analisar as imagens, e o local, ao chegarem, sentiram uma energia extremamente densa e pesada. Instrumentos como medidores de campo eletromagnético começaram a apitar incessantemente, indicando uma forte atividade paranormal no exato local, onde Helena realizava seus rituais enquanto faziam as medições. Uma das câmeras dos pesquisadores captou uma sombra se movendo rapidamente atrás de uma das lápides. Quando eles foram até lá, não encontraram absolutamente nada, mas o frio que sentiram naquele momento foi tão intenso que suas roupas pareciam congeladas. Resolveram então
entrevistar os vizinhos que começaram a relatar experiências estranhas que aconteciam desde que Helena começou a visitar o cemitério. Luzes que acendiam e apagavam sozinhas passos durante a madrugada, sons de choros vindos do cemitério e até aparições de figuras nebulosas que atravessavam a rua na frente da casa da menina. Os relatos só aumentavam e cada vez ficavam mais assustadores. Uma senhora contou que uma noite, enquanto olhava pela janela, viu Helena sentada em uma lápide, cercada por várias figuras transparentes que pareciam conversar com... A senhora diz que nunca sentiu tanto medo em sua vida e que depois daquela noite nunca mais conseguiu dormir direito. Um grupo de curiosos resolveu então se reunir e passar uma madrugada inteira no cemitério para tentar entender o que estava acontecendo. Eles levaram câmeras, lanternas e equipamentos de detecção de energia. Assim que a meia-noite chegou, ouviram passos vindos de todas as direções, mas quando iluminavam não havia ninguém. Vozes começaram a sussurrar nomes de cada. Um dos presentes e uma das lanternas simplesmente explodiu do nada. Enquanto isso, as câmeras captaram uma silhueta muito parecida com a de Helena andando entre as lápides. Mas quando tentaram se aproximar, ela desapareceu. O grupo saiu correndo, apavorado, jurando nunca mais voltar ali. Os vídeos foram postados nas redes sociais e rapidamente viralizaram milhões de pessoas. Começaram a comentar teorias e possíveis explicações para aquele fenômeno. Alguns diziam que Helena era uma médium poderosa. Outros acreditavam que ela estava possuída por alguma entidade maligna. E havia também quem dissesse que aquilo tudo era uma farsa muito bem elaborada. Mas os especialistas que analisaram os vídeos garantiram que não havia qualquer tipo de manipulação nas imagens. Os fenômenos eram reais e completamente inexplicáveis. Segundo a ciência, depois de toda essa repercussão, uma equipe de documentaristas foi até a cidade para gravar um especial sobre o caso ao chegarem. Entrevistaram Helena, que agora já estava um pouco mais velha e consciente de suas habilidades. Ela explicou que desde muito nova via pessoas que os outros não viam e que aprendeu a ajudá-las a atravessar para o outro lado. Segundo ela, o cemitério era um portal de passagem para espíritos que estavam presos na terra, e as tigelas que levava eram oferendas com água e pão para acalmar os que estavam em sofrimento. Os documentaristas passaram 7 noites seguidas gravando no cemitério. E o que captaram foi ainda mais assustador. Em uma das noites registraram uma névoa densa que formava claramente o rosto de uma mulher que flutuava sobre uma das lápides. Em outra gravação, uma voz feminina é ouvida claramente dizendo: "Me ajude. Estou presa aqui mesmo sem ninguém no local." O ápice aconteceu na última noite, quando uma das câmeras captou uma mão saindo de dentro de uma sepultura e segundos depois desaparecendo lentamente. Os especialistas ficaram sem palavras diante das evidências. Alguns passaram mal e precisaram ser retirados do local. Helena então revelou que aquela mulher que sempre aparecia nas gravações era sua avó materna, que havia falecido muitos anos antes e que sempre a protegia durante seus encontros no cemitério. Segundo ela, a avó também tinha o dom e fazia exatamente o mesmo trabalho quando era viva, a ajudar espíritos perdidos a encontrar paz. Mas nem todos os espíritos eram bons. Helena contou que havia entidades malignas que tentavam enganá-la fingindo ser pessoas comuns, mas que com o tempo aprendeu a distinguir quem realmente precisava de ajuda e quem estava ali apenas para causar medo. A história de Helena correu o mundo e ela passou a ser procurada por pessoas de vários países para ajudar em casos sobrenaturais. Ela se tornou uma referência no assunto. Participou de programas de TV, entrevistas e documentários, mas mesmo com toda a fama, nunca deixou sua cidade e nem parou de visitar o cemitério todas as noites. As gravações continuam até hoje, e os fenômenos não param cada vez mais. Coisas estranhas são captadas, câmeras que param de funcionar, relógios que travam exatamente às 3 da manhã, vozes que surgem do nada e objetos que se movem sozinhos. Muitos tentaram explicar cientificamente, mas até hoje ninguém conseguiu desvendar completamente o mistério da menina que costumava sair à noite para o cemitério e que teve sua vida registrada por uma câmera que captou algo que ninguém consegue acreditar.